Jeremias 18, do 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus aqui aparece dando uma ordem para o profeta Jeremias descer à casa do oleiro, a uma olaria, um lugar onde se fabricam vasos de barro. Talvez alguém não saiba que é olaria, vai pensar que é o bairro ao lado aqui, não é. Deus diz: porque lá eu vou falar com você. Eu vou entregar uma revelação para você. E ao chegar na olaria, o profeta contempla um artesão envolvido no processo de fabricação de um vaso de barro. O barro está sendo modelado sobre a roda que os oleiros costumam trabalhar. As mãos do oleiro estão ali tocando aquele barro e ele está modelando o vaso. Mas de repente, aquele vaso se estraga na mão do oleiro. Aquele vaso ainda em formação, não estava um vaso pronto. Ele perde a sua forma até aquele momento planejada, desejada. Mas com paciência, o texto está dizendo que o oleiro, a partir daquele mesmo barro, ele torna a fazer um novo vaso. E a visão é concluída com as palavras do próprio Deus, que diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Essa visão é a interpretação da maioria dos estudiosos do Antigo Testamento, diz respeito ao cativeiro babilônico. Ocasião em que Nabucodonosor entra em Jerusalém e arrasa a cidade, destrói completamente as suas casas, os seus muros, queima suas portas e destrói o templo, leva a aristocracia, leva os ricos, os homens, em 3 levas para a Babilônia. É quando a cidade fica completamente desfigurada, como aquele vaso ficou. Então quem olhasse para a nação de Judá, iria dizer assim: acabou, já era, é o fim. Só que não. Deus, como o oleiro fez na visão do profeta, Deus refaria a nação, Deus refaria o vaso quebrado. A ideia que eu gostaria de extrair desse texto é a respeito da pessoa de Deus. Como Deus trabalha, como Deus atua na história de uma nação, de uma igreja, na vida de pessoas. Porque essa passagem traz uma característica muito marcante da pessoa de Deus. Eu estou totalmente convencido que Deus trabalha como esse oleiro. Deus é um Deus de processos. Você pode dizer isso? Diga assim: Deus é um Deus de processos. E talvez você me pergunte: pastor, o que é um processo? Um processo é uma série, um conjunto de atos planejados, realizados de forma progressiva ao longo de um certo tempo. Esses atos vão produzindo mudanças e eles sempre têm um objetivo definido, um resultado esperado. No caso aqui, o processo
era a formação de um vaso. Atos após atos, ações, uma série de atos, de forma progressiva. Isso leva um tempo, isso vai produzindo mudanças e tem já um objetivo definido. O artesão, ele já sabe o que ele quer fazer. O artista, ele está produzindo algo. Isso através de um processo. Jeremias, ele não vê um mágico instantaneamente, como num truque, não. Jeremias não está vendo aqui uma máquina produzindo objetos em série, todos iguais, 60 produtos por minuto. Não. Jeremias está vendo um artesão, paciente e processualmente trabalhando em sua obra, com as suas próprias mãos. Ele coloca o barro sobre a roda. Ele pensa no que ele vai fazer. Ele envolve as suas mãos. E ele está ali trabalhando, construindo um vaso. De repente algo sai diferente e ele não gosta do que está fazendo e ele decide refazer. Eu sinceramente acredito que Deus trabalha assim, desta maneira. A maneira que Deus criou as coisas e estabeleceu estas coisas da natureza, deixa claro que Deus é um Deus de processos, que Ele trabalha de forma processual. Deus poderia ter feito toda a obra da criação num só dia? Sim ou não? Claro que sim, porque Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele poderia ter criado tudo com uma palavra, mas com certeza Ele não fez porque lhe faltou o poder. Ele não fez porque não é assim que Ele trabalha. Ele criou primeiro as coisas fundamentais, as coisas básicas, como se um processo estivesse começando. E aquilo que Ele cria no primeiro dia é um pré-requisito para aquilo que será criado no segundo dia. E aquilo que Ele cria no segundo dia é um pré-requisito para aquilo que Ele criaria no terceiro dia. E assim por diante. Ele não cria as plantas antes de criar o sol. Ele não cria os animais antes de criar as plantas. Então veja, há planejamento. Existem etapas. Ele faz isso durante tempo. Há mudanças e há um propósito. O que é isso? Diga, processo. E o mundo que Ele criou para que esse mundo também funcionasse por meio de processos. De onde vem a manga? De onde vem o leite? De onde vem o queijo? Aí talvez você diga, vem da geladeira, né? Não, tudo isso é resultado de um processo. Quer seja um processo natural, da natureza, quer seja um processo realizado por um ser humano. Deus pode fazer com que uma manga apareça instantaneamente no seu prato. Caso você tenha fé e ore, você fale, Deus, eu estou com vontade de comer uma manga, faça com que uma manga apareça aqui no meu prato. Ele pode fazer isso, mas normalmente não é assim que Ele faz. Ele vai lhe dar saúde e Ele vai lhe dar terra. Então você terá que plantar a manga. E você terá que esperar a árvore crescer. E essa árvore terá que dar o seu fruto. Isso fica claro quando o povo ele entra na terra prometida. E a primeira providência de Deus foi suspender o Vale Maná. Deus disse assim, agora que vocês entraram na terra prometida, vamos trabalhar, cambada. Esse negócio de milagre todo dia, porque lá no deserto não tinha outro jeito. Se eu não ficasse realizando milagre todo dia, vocês iam morrer. Só que agora não. Se vocês forem fiéis e me obedecerem, eu prometo que eu vou abençoar a terra, eu prometo que eu vou mandar chuva no seu tempo, mas agora a regra não é o milagre. Agora a regra é o processo. Tem que arar a terra, tem que plantar, tem que regar, tem que esperar a estação e colher. O maná já era, o maná
acabou. Tem um louvor muito bonito, eu gosto de verdade. Eu não vou cantar depois de Vitorino, jamais me atreveria, nem corinho. Nem corinho. Que diz assim: eu vivo de milagres. Raquel deve conhecer, né, Raquel? Eu vivo de milagres, todo mundo canta. De verdade, eu acho muito bacana isso. Eu acho muito legal, pastor Isaac. A pessoa dizer, eu vivo de milagres, é animador. Só que, de verdade, irmão, não é assim. Eu não estou dizendo que eu não creio em milagres, nada disso. A vida em si é um milagre. Respirar é um milagre. Mas esse tipo de milagre não precisa ser crente para viver. O ímpio, o ateu respira, também vive. Eu estou querendo dizer que não vivemos de milagres como vivemos de feijão e arroz, que eu como todo dia. Porque a impressão que dá é que quando você diz que vive de milagres, é que todo dia você vê um machado flutuar, que todo dia você vê o sol parar, que todo dia você vê o mar se abrir, o cego de nascença enxergar, o morto ressuscitar. Irmão, sejamos sinceros com a nossa fé. Não é bem assim. Tem gente aqui orando há anos por problemas bem menores e a solução ainda não veio. Mas você continua crendo em Deus, porque você entende que Deus está trabalhando, viu? Você já concorda com minha teologia antes de ouvir a mensagem. E de fato Deus está trabalhando. Jesus diz lá em João capítulo 5, versículo 17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está trabalhando até agora. E Ele está trabalhando como esse oleiro. Essa é a questão. Ele está trabalhando processualmente. Deus não está abrindo o mar. Deus não está criando coisas. Mas Deus está trabalhando. Porque na história, agora a regra é o processo. A regra não é o milagre. Etapas, estações, tempo, mudanças. E as coisas vão mudando. E outras mudanças. Algumas mudanças desagradáveis, que a gente não entende. Um tempo que a gente não gostaria de esperar. Estações que parece que não passam. E a estação que você queria nunca chega. O problema é que, na maioria das vezes, nós não conseguimos enxergar o propósito. Porque em tudo isso há um propósito, como em todo o processo. Há uma intenção definida, mas nós não enxergamos. Só o oleiro enxerga. No momento do processo dói. No momento do processo não gostamos. Mas quer gostemos, quer não, é assim que o oleiro trabalha. Não fique triste comigo. Mas o processo é a regra. Nós, pobres mortais, não vivemos de milagres. Diferente do autor desta canção, nós vivemos de processo. De etapa em etapa. De processo em processo. Talvez você não tenha vivido nenhum milagre esse ano. Não é que você é menos crente, não. Até no texto bíblico, milagres são raros. Milagres instantâneos, perceptíveis a olho nu, são raros. Talvez você não tenha vivido um milagre na sua vida ainda. Um milagre desses que pode ser noticiado num jornal. Mas eu garanto a você uma coisa. Algum processo de Deus está acontecendo na sua vida nesse tempo. Está rodando. Não gostou? Passou. De novo. Algum processo, eu garanto para você, Deus está trabalhando na sua vida. Deus trabalha por processos em diferentes níveis. Tanto no nível coletivo como no nível individual. Nível coletivo, como no texto que lemos, na nação, Deus está trabalhando com as suas mãos na história da nação. Como nas cartas às igrejas do Apocalipse, Apocalipse 2 e 3, Deus fala a cada igreja e trata com grupos.
como Deus trata também de forma individual, com cada pessoa de forma processual. Um exemplo disso é a vida de Davi. Deus manda o profeta ungir um menino, filho de Jessé, Davi. Aí quando o profeta vai lá e unge Davi, o que acontece? Dali, ele vai direto para o trono, é isso? Se senta agora e fala, agora eu sou ungido, virei rei, e vai lá, senta no trono. Claro que não. A unção marcou apenas o início do processo. Diga o início do processo. Você precisa entender isso. Como Deus trabalha. Senão você fica frustrado. Você fica frustrada. Imaginando que Deus não falou com você. Que Deus não foi Deus que prometeu. Não, foi Deus que ungiu. Foi Deus que falou. Só que é assim que Deus trabalha. Quando ele é ungido, ele não se transforma em rei imediatamente. Por quê, pastor? Porque Deus primeiro coloca o barro na roda. E ele vai amassar o barro. E ele faz isso de novo. E ele vai tirando os detritos. E ele vai tirando o capim. E ele amassa de novo. E começa a girar o barro. E começa, aí você fica meio tonto. É assim mesmo, na roda a gente fica às vezes meio perdido. E ele vai girando, e não fica bom, e ele amassa de novo, e ele recomeça, e ele refaz, e depois disso tudo, você fala, pastor, está pronto? Não, vai para o forno. Aí depois do forno, sim, aí então Deus começa a usar para o propósito que ele pensou desde o início, para o propósito que ele trabalhou durante todo esse tempo. Aí alguém vai dizer, poxa, foi fácil, né? Porque as pessoas veem o vaso pronto, mas ninguém vê o tempo da roda, e ninguém vê o amassar, e ninguém vê o forno. Porque isso pode levar anos, como levou na vida de Davi. Davi foi ungido, e sabe o que ele fez? Ele foi lá para o campo, trabalhar de novo como pastor. Aí lá no campo aparece um urso. Lá no campo aparece um leão. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas aqui nem tem urso nessa região. Foi o diabo que mandou. Não, não foi o diabo, não, foi Deus. Foi como se Deus dissesse assim, meu filho, levanta, vamos treinar um pouco, que daqui a pouco ali tu vai enfrentar um filisteu grande pra caramba. Então tu tem que ir treinando aí com os ursos, com o leão aí de vez em quando. Deus mandava. Aí depois Deus transforma ele num carregador, num lustrador de armas de Saul. Como é que um garoto pobre aprende a jogar golfe? Ele tem que trabalhar no campo de golfe para pegar no taco, para ficar jogando. Ele fica lá, e ali ele aprende, senão ele nunca tem acesso a um campo de golfe. Davi era pastor de ovelhas, ele nunca teria acesso a armas de metal. Aí Deus fala, você vai lustrar a armadura, você vai ter acesso a isso, porque um dia você vai ser um grande guerreiro. Aí depois Deus leva ele, para ele ser músico no palácio. Um cara ungido, vai trabalhar como músico. Alguém pode, poxa, mas é um trabalho desse. Podia ser um ministro de alguma coisa. Não, é músico, vai começar ali devagar. Por quê? Isso fazia parte do processo. Deus estava dizendo assim, você vai trabalhar perto do rei. Na sala de comando, você vai ver como é que um rei decide. Você vai ver como é que um rei age. Você vai ver como é que ele assina um decreto. Como é que ele faz reunião. Faz parte do processo, meu filho. Eu estou te treinando, porque um dia você vai sentar naquela cadeira. Muitas vezes a gente não entende por que a gente está no lugar. Porque Deus nos coloca em certas posições. Escute, não reclame não. Faz parte do processo. Tem a ver com um propósito. Não contenda com o oleiro vaso. Ele sabe o que está fazendo. Paulo diz que Deus usa os processos para nos aperfeiçoar. Tiago diz a mesma coisa. Tiago 1, 2 e 4. Mas Paulo diz assim, Romanos 5, 3 e 5 diz, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz o quê? A esperança. E esta não traz confusão. Veja, tribulação, aí vai gerando paciência. Primeira tribulação, você fica atribulado. O pessoal lá do Nordeste fala aperreado, né? Mas depois tu começa a passar por outra, e tu fica mais paciente. Porque não adianta esquentar a cabeça. Tu começa a ficar paciente. Chega um tempo que tu fica experiente, tu começa a dar conselho para outro. Mas veja,
Ninguém pode se tornar experiente ou paciente sem passar por tribulação. Você tem orado pedindo paciência a Deus? Se você não orava, não. Porque a única maneira de aprender paciência é recebendo tribulação. Senhor, me ensina a ser paciente. Deus, claro. Pode deixar. Vou trabalhar nessa área. Por quê? Porque o processo é o único meio. Deus não vai mandar um anjo lá com um porrete. Pum, aprendeu, você vai ficar educado. Você vai aprender. Agora você vai ficar experiente. Não. Alguém só pode se tornar paciente por meio da tribulação. Alguém só pode se tornar experiente passando por muitos e muitos e muitos vendavais. São nas grandes tempestades que se conhecem os grandes navegadores. Deus usa processos difíceis para aperfeiçoar a nossa fé. E são esses processos que vão tornar você casca grossa, crente raiz, gente experimentada em trabalhos e fadigas, como diz Paulo. Quem quer ser casca grossa aqui? Quem quer ser crente raiz? Quem quer ser crente experiente? Dá um glória a Deus aí. Então se prepare para o processo. Deus usa o processo também para glorificar seu próprio nome através da nossa vida. Aí talvez hoje, pastor, peraí, como é que Deus vai glorificar o nome desse monte de luta que eu estou passando? Pastor, só prova. Quanto mais oro, mais assombração me aparece. Meu Deus, como isso é possível, pastor? É muita prova, é muito problema, como isso é possível? Não tem a ver com o processo nesse caso, tem a ver com o resultado. Deus não vai glorificar durante o processo, mas com o resultado. Ou seja, a glória ao nome de Deus será dado quando o vaso ficar pronto. Entendeu? Quando você estiver na roda, não tem glória. No forno, não tem glória. Agora, quando o vaso ficar pronto, quando o propósito se cumprir, aí quando a concorrência vê o que Deus fez, vai ficar perdida, desnorteada, vai dizer, como é que pode? É ele mesmo? É ela mesmo? É ela? É ele? É, meu irmão. Aí Deus vai ser glorificado quando a mesa for posta diante dessa galera, entendeu? E quando isso acontecer, eu vou te dar um conselho. Não precisa falar muita coisa não. Faz igual o Cacau. Só aponta para cima. Diz assim, foi ele. Entenda o seguinte. Há um propósito por trás de todo o problema que você vive. Porque há um Deus cujas mãos estão trabalhando na tua vida. Se você entender que o lugar que você está, que toda provação, que toda privação é um trabalhar de Deus, isso vai trazer paz ao teu coração. Por isso Jesus disse, eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. É esperado, eu estou no controle. É um processo que está te aperfeiçoando. É um processo que vai glorificar o nome de Deus na tua vida. Por isso não desista do processo. Ele está trabalhando para o teu crescimento e para a glória do nome dele. Paulo diz assim em Romanos 8:28, ele diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Diga juntamente. O segredo é aqui. Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, tem um propósito, meu irmão. Tem um propósito, minha irmã. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para esse advérbio, ó, juntamente. Então, sabe esses problemas que você está enfrentando? Você diz, pastor, são perdas, são derrotas, são fracassos. E são mesmo. Isoladamente, são. Isoladamente, eles são ruins. Mas sabe o que o oleiro faz? Juntamente. Ele pega tudo isso e faz com que contribua para o teu bem, para o teu propósito. A única maneira de entender isso é que há um Deus por trás de todo o problema que enfrentamos, cumprindo etapas, estações de um propósito, que Ele sabe como vai terminar, que Ele planejou e que Ele está no controle. Por isso, não desista do processo, mesmo que você não entenda o que o oleiro está fazendo.
Eu imagino que você conheça o processo de que como uma lagarta se transforma numa borboleta. A natureza não fez com que borboletas nascessem borboletas, elas nascem lagartas. E durante alguns meses ela vai ser uma lagarta e vai rastejar por folhas, pelo chão. Até que chega um tempo que ela procura lá algum lugar, um galho, e ela começa a produzir em torno de si uma casca. Ela come bastante folha, por isso que vira uma praga, porque ela precisa comer muito. E ela constrói essa casca chamada de casulo. E ela vai ficar dentro desse casulo presa por cerca de 1 a 3 semanas, dependendo da espécie da lagarta e da borboleta. E nesse período é que ela vai criar as asas, ela vai formar as asas ali dentro do casulo, num processo chamado de metamorfose. Mas ela precisa suportar aquele período, porque não será um período fácil para ela. As asas vão nascer e vão crescer com ela presa dentro do casulo. E aquele espaço, além de ser um espaço escuro e solitário, se transforma num espaço muito apertado para ela. E ela depois, quando ela estiver com as asas formadas, ela não conseguirá romper o casulo facilmente. Não, ela vai ficar presa ali dentro e ela vai demorar às vezes mais de 1 dia, mais de 2 dias, tentando se livrar do casulo e se torna até uma presa fácil. E se você ou qualquer pessoa for lá tentar livrá-la, tadinha da borboleta, ela está tentando se livrar, está presa no casulo, eu vou ajudá-la. E você vai ver se ela rompe o casulo, sabe o que acontece? Ela vai sair do casulo, mas as asas dela não vão ter força suficiente para ela voar. Então as asas vão estar atrofiadas, porque a maneira que ela sabe que ela está pronta para voar é quando ela é capaz de romper o casulo. Mas ela tem que ficar presa ali por um tempo. Escute, o período de isolamento é necessário para quem quer voar. Certos apertos são fundamentais para te fortalecer. É por isso que Deus vai te colocar em certas situações. E é a nossa superação sobre esses períodos que nos dá a capacidade de acreditar que podemos voar. Para você ocupar certos lugares, Deus vai te colocar em situações para que você vença, supere. E quando você vença isso, então você é capaz de dizer assim: eu posso voar. Escute, pode estar sendo difícil, parece que você está sozinho, sem ninguém para te ajudar. Não, mas Deus está dizendo: esse é um tempo de mudança para melhor. Este é um tempo de fortalecimento para que você possa voar. Jesus. Não é só não, é água. Um outro processo muito interessante é a ostra, como ela produz a pérola. Tudo começa com um grão indesejável, uma partícula indesejável, um grão de areia, que entra dentro da ostra. E a ostra, então, ela vai segregar uma substância calcária para envolver aquela partícula, porque aquela partícula está ferindo ela. Está causando um machucado dentro dela. Então ela vai segregar uma substância, e essa substância vai envolvendo aquele grão indesejável, e com o tempo, que leva aproximadamente 3 anos, se forma uma pérola. Um tempo demorado e dolorido. Diga dolorido. É uma ferida curada, tratada. Uma ferida que machucou a ostra por anos. Mas ela foi tratando, e com o tempo aquilo virou uma pérola. Sem dor, sem pérola. Diga, sem dor, sem pérola. Como diz a nossa canção da harpa cristã, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tempo de pérolas. Você prega bem quando você está com um grão de areia dentro de você, machucando.
Você prega meio com raiva, deve cantar assim também, com a alma. Você ora melhor quando está assim, você aprende a jejuar. Agora escute, o que para você hoje é apenas uma dor, um sofrimento, Deus transformará num colar de honra amanhã no teu pescoço. Aquilo que para você é uma dor, um sofrimento, amanhã será motivo de admiração para outras pessoas. E vão olhar para você e para a tua história e vão dizer que, uau, que coisa legal. Será uma pérola na tua história, mas só você sabe o quanto te custou. O Salmo 56 diz que Deus recolhe as nossas lágrimas. A teologia não diz isso não, é eu que penso. Recolhe para quê? Eu acredito que lágrimas e crentes sinceros devem formar pérolas no céu. Um dia nós saberemos, mas escute, pérolas são resultados de dor. Diamantes e carvão, eles têm a mesma composição química. Tanto diamante como carvão são átomos de carbono reunidos. Mas o carvão, ele é frágil, é abundante na natureza, não tem brilho, não tem valor. Não tem valor. Já o diamante é raro, é belo, é duríssimo e muito, muito caro. Só umas 50 irmãs aqui que devem estar usando diamante, que é caro. É caro. Toda a diferença está no processo pelo qual passou o diamante e que o carvão não passou. Só isso. O carvão se encontra na natureza. Aquele carvão que virou diamante, ele passou por milhares de anos de pressão no subsolo sobre ele. Quer ser carvão ou quer ser diamante? Ser carvão é mole. Mas para ser diamante, só há um caminho. Suporte o processo. O que você precisa saber e fazer para suportar o processo? Salmo número 46, versículo 1 diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Durante o processo, faça de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Versículo 2 e 3, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Número 2, não tema as mudanças, ainda que elas sejam bruscas, não tema, porque elas fazem parte do processo. Versículo 4 e 5, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará. Deus a ajudará ao romper da manhã. Durante o processo, olha o que o salmista está dizendo: Deus está no meio dele, Deus está no meio desse processo, Ele vai te ajudar no tempo certo. Eu já estou aqui na conclusão, irmãos. Eu não tenho dúvida de que todos nós estamos passando por um processo nesses últimos 2 anos. Eu acredito que você também não. Nós estamos tendo que lidar de uma maneira única, como nunca, com a enfermidade. E às vezes, algumas casas tendo que lidar com morte de pessoas queridas, infelizmente. Apesar da vacina, nem médicos, nem autoridades políticas sabem como e quando isso vai terminar. Sem entrar no mérito da origem desse vírus, dessa doença, isso não importa. Tudo isso que está acontecendo está nos remodelando como pessoas, como sociedade, como igreja, como indivíduos. Nós que pregamos tanto contra a máscara, agora usa máscara. Nós que combatemos tanto álcool, agora passamos álcool na mão de todo mundo. Eu senti um mau cheiro no meu carro, eu falei, graças a Deus, estou sentindo o cheiro. Porque não sentir o cheiro é um problema. Eu sei que alguém assim pode dizer, pastor, as circunstâncias são outras. Em relação ao texto que o senhor leu, lá de Jeremias 18, sim, as circunstâncias são outras, mas o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo, Ele não muda. Ele é o mesmo oleiro que foi visto
pelo profeta Jeremias quando desceu à casa do oleiro. O nosso Deus é aquele oleiro que ainda tem o barro. O barro quer dizer a humanidade. Ele ainda tem a humanidade em suas mãos. E se esse barro se deforma em algum momento, se esse barro sofre perda aparente, se esse barro sofre algum retrocesso, escute, tudo isso ocorre nas mãos do oleiro. O Deus de Jeremias 18 é um oleiro que não pode ser pego de surpresa. Ele é o oleiro da humanidade. E durante todo e qualquer processo que passemos, ele nunca sairá do controle. Não há gabinete de emergência no céu. Não imagine Deus em torno de uma mesa com um semblante preocupado, reunido com um grupo de anjos com um semblante também preocupado. E tem um anjo ao lado dele secando o suor da testa. E Deus está olhando para a terra sem saber o que vai fazer com o vírus. Esqueça isso. Todos podem estar perplexos. Todos podem estar perdidos, sem saber o que fazer. Tateando, buscando uma solução para sair da crise. Aliás, é normal ficar assim mesmo quando você está numa roda, né? Mas o oleiro não. O oleiro, ele sabe o que está fazendo. O oleiro está trabalhando calmamente, processualmente. E ele sabe, porque ele nunca sai do controle. E ele sabe desde o início exatamente como e quando tudo isso vai terminar. Escute com atenção o que eu vou falar. Se algo acontece neste mundo, nesta roda, há duas opções possíveis, não há uma terceira, apenas duas opções possíveis. Ou ele decretou, ou ele permitiu. Ou ele decretou, ou ele permitiu. Mas tudo o que acontece continua diante dele. E ele continua trabalhando até hoje. Isaías 6, do 1 ao 3, começa dizendo assim. Aplauda o Senhor, pode aplaudir. Isaías 6, do 1 ao 3, começa dizendo assim. No ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias continua morrendo. O rei Uzias são pessoas importantes. O rei Uzias são pessoas queridas. E quando essas pessoas morrem, elas traumatizam, elas causam dor. Então nós temos que lidar ainda com enfermidade. Esse texto está em voga. Nós temos que lidar com dores, nós temos que lidar com traumas, com perdas, com mortes. E isso é fato. Mas graças a Deus o texto não termina aqui, com a morte de Uzias. Isaías diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A primeira parte do texto está valendo, mas eu quero dizer que a segunda também está valendo. O Deus que Isaías viu aqui, que Jeremias viu, ele ainda continua sentado num alto e sublime trono. Os anjos continuam declarando que ele é santo, que ele é santo e que ele é santo. E a terra continua cheia da sua glória, cheia da sua presença, cheia da sua bondade, cheia do seu amor, cheia dos seus cuidados, cheia da sua misericórdia, cheia da sua direção. Quem tem desfrutado aqui dessa glória na sua vida, faz um barulho aí em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós usamos máscaras, nós tomamos remédio, a gente passa álcool na mão, a gente vai ao médico. Quando eu tiver oportunidade, eu vou tomar a vacina. Eu acredito que a maioria de nós vai tomar a vacina. Mas escute, a nossa vida não está na mão de nenhum homem. Nenhum vírus tem poder sobre a nossa vida. Nós somos barro nas mãos do oleiro. A nossa vida está nas mãos dele.
A tua vida, querido, está nas mãos dele, como sempre esteve. Eu e você sempre dependemos de Deus. Eu e você sempre confiamos em Deus. Antes da pandemia, nós confiávamos. Durante a pandemia, nós confiamos. E depois da pandemia, confiaremos. Escute, para a gente não mudou nada. Nós somos vaso na mão do oleiro. Dá um glória a Deus aí. Deus te abençoe.